Olá, bem-vindos à nossa análise focada de hoje. O material é fascinante. A edição revista e ampliada de As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Ah, sim, um clássico. Um clássico que destrincha por que a gente diz sim, né? E como essa psicologia da influência é usada às vezes bem, às vezes nem tanto no nosso dia a dia. Exatamente. O Cialdini, ele é psicólogo social, né? E ele fez mais do que só pesquisar na academia. Ele foi lá, se infiltrou mesmo em treinamento de vendedor, publicitário, recrutador, essa turma que ele chama de profissionais da persuasão. Entendi. E o nosso objetivo aqui hoje, então, é tentar extrair a essência desses princípios, sabe? As tais armas que, disparam nossas respostas automáticas. Muitas vezes a gente nem percebe, né? A ideia é entender suas ferramentas, são poderosas mesmo, moldam decisões. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso aqui. O ponto de partida do Cialdini é que a gente não consegue analisar tudo o tempo todo. Não dá. Não dá mesmo. Então a gente usa atalhos mentais. Ele chama isso de comportamento clique-rod. Isso, como padrões fixos de ação em animais, né? Aquela história da mãe perua que só reconhece o filhote pelo som específico piu-piu. Ah, sim, lembro disso. Ignora todo o resto. Pois é, e a gente faz parecido de certa forma. Essas heurísticas, esses atalhos, eles são essenciais, claro, para a gente navegar na complexidade da vida. Mas aí que tá o problema, né? Nos deixam vulneráveis. Porque um gatilho específico pode levar a gente a concordar com algo sem nem pensar direito. Total. Aquele exemplo da fila da copiadora é ótimo para ilustrar isso, né? É muito bom. Pedir para furar a fila dizendo porque estou com pressa funcionou 94% das vezes. Sem motivo nenhum. Caiu para 60%. Mas o mais curioso foi usar um motivo besta, porque tenho que fazer cópias. Que é óbvio. Sim, claro. E funcionou 93%. Quase igual. A palavra porquê foi o gatilho, o clique. Exato, a palavra mágica, né? Outro atalho muito comum, caro igual a bom. Ah, esse é clássico. Deram placebos para um pessoal, né? Aí para um grupo disseram que custava, sei lá, $2,50, para o outro 10 centavos. E o resultado? Então, quem achou que tomou o remédio mais caro relatou sentir bem menos dor. É uma reação automática, assim. O oposto seria a tal reação controlada, né? Quando a gente tem tempo, tem motivação para analisar de verdade a informação. Faz sentido. E tem também a confiança quase cega em especialistas, né? Aquele, se ele que é o especialista disse, então tá certo. O Cialdini até cita o Kaptanitz na aviação. A tripulação não questiona erros óbvios do comandante. Ele menciona o acidente do Rio Potômaco, em parte porque o copiloto hesitou, né? Hesitou em confrontar o piloto sobre o gelo nas asas. Nossa, que perigo! Esses atalhos podem ser bem perigosos mesmo. Pois é. E isso já nos leva direto para o primeiro grande princípio que o Cialdini explora a fundo, a reciprocidade. Ah, a reciprocidade. Aquela regra social, né? Quase universal, de que a gente deve retribuir o que recebe dos outros. Parece simples, né? Mas o poder disso é enorme. Cria uma teia, assim, de obrigações. É verdade. Um favorzinho hoje pode gerar uma dívida psicológica gigante lá na frente. Com certeza. O experimento do Reagan, que você mencionou antes, é um clássico. As pessoas compravam mais rifas daquele cara que tinha dado uma Coca-Cola para elas, de surpresa. Mesmo sem gostar dele. Exato. Mesmo sem gostar da pessoa. A regra da reciprocidade supera a simpatia, entende? Muitas organizações de caridade usam isso. Mandam aqueles brindes não solicitados, tipo as etiquetas de endereço dos veteranos americanos com deficiência. E as doações aumentam? Aumentam significativamente. A Amway também usava uma tática parecida, o bug, deixava amostras grátis na casa do cliente. Criando aquela obrigação de comprar depois, né? Isso. E o interessante é que nem precisa ser algo que a gente pediu. A regra impõe dívidas não desejadas. Tem aquela história da estudante, né? Que emprestou o carro novinho para o rapaz que ajudou ela meses antes. E ele bateu o carro e destruiu. Pois é, um favor não solicitado gerou uma obrigação totalmente desproporcional. E olha só, até um simples balão.
Um estudo feito no Brasil e na Colômbia mostrou que dar um balão para a criança na entrada do McDonald's fazia a família gastar 25% a mais, inclusive em café. Cara, que loucura! 25% por um balão. É o poder da reciprocidade agindo ali sutilmente. E na política, então? Essa troca é tipo a moeda corrente. O Lyndon Johnson, por exemplo, era mestre nisso. Em cobrar favores acumulados, né? Para passar as leis dele. Exatamente. Presidentes que chegam como outsiders, sem essa rede de favores pré-existente, geralmente têm muito mais dificuldade para governar. Mesmo as doações de campanha, as legais, né? Muitas vezes criam um senso de dívida futura. Entendi. E tem aquela variação esperta da reciprocidade, né? A técnica da rejeição seguida de recuo. Ah, essa é ótima. Você começa com um pedido grande, um pedido que você sabe que provavelmente vai ser negado. Certo. Aí quando a pessoa recua, você recua para um pedido menor, que na verdade era o que você queria desde o começo. O seu recuo é visto como uma concessão. E isso pressiona o outro lado a fazer uma concessão também, né? Aceitando o segundo pedido, menor. E o próprio Cialdini caiu nessa, né, com o escoteiro. Ele conta essa história. O garoto ofereceu ingressos caros para um evento, ele disse não. Aí o menino veio com a segunda oferta. Bom, já que não quer os ingressos, que tal comprar umas barras de chocolate por $1 cada? E ele comprou. Comprou. Mesmo sem querer o chocolate. A concessão do garoto ativou a reciprocidade nele. Ele se sentiu na obrigação de conceder também. E o mais interessante que você mencionou é que essa técnica não só aumenta a chance do sim, mas faz a pessoa se sentir mais responsável pelo acordo. E satisfeita. Exato. Mais satisfeita com o resultado final. Isso torna mais provável que ela compre o combinado e até aceite pedidos futuros. É uma técnica poderosa. Poderosa mesmo. O caso Watergate que você citou. O lead apresentando planos cada vez menores. Usando essa pressão da concessão mútua para conseguir a aprovação, né? Essa sensação de ter chegado a um acordo juntos, mesmo que manipulada, é forte. Falando em poder, vamos pro próximo. A afeição. É meio óbvio, né? A gente diz sim mais fácil para quem a gente gosta. Mas como que essa afeição é cultivada e explorada? As famosas festas da Tupperware são um exemplo perfeito, né? Clássico. As pessoas compram não tanto pelo pote em si, mas pela amiga, a anfitriã da festa. O vínculo social ali é a chave. Faz todo sentido. A técnica da corrente interminável também usa isso. O vendedor chega e fala, olha, foi o fulano, seu amigo, que sugeriu que eu falasse com você. Aí fica difícil dizer não, né? Parece que você está rejeitando o amigo junto. Pois é. E às vezes é o simples que funciona. Aquele vendedor de carros, o Joe Girard. O maior do mundo. Esse mesmo. Ele mandava cartões todo mês para mais de 13 mil ex-clientes. E o cartão só dizia, eu gosto de você. Simples assim. Caramba. E funcionava? Pelo jeito, sim. Criava um laço, uma lembrança positiva recorrente. Agora, o Cialdini aponta alguns fatores bem claros que geram essa afeição que pode ser explorada. Quais são? Bom, primeiro, a atração física. O tal do efeito halo, né? Pessoas consideradas bonitas tendem a ser vistas como mais talentosas, mais gentis, mais inteligentes e, claro, mais persuasivas. Isso a gente percebe. Outro fator. Semelhança. A gente gosta de quem é parecido com a gente. Seja em opiniões, personalidade, origem, até estilo de vida. Bons vendedores são rápidos em achar esses pontos em comum. Ah, você também torce para esse time. Nossa, você também é de tal lugar. Busca criar um espelhamento, né? E elogios. Funcionam mesmo. Funcionam e muito. A gente tem uma queda quase automática por elogio, sabia? Mesmo quando a gente desconfia um pouco da intenção da pessoa. Interessante. O Cialdini até confessa que ele mesmo tem dificuldade em elogiar, mas ele viu o poder disso na prática. Ele elogiou o entregador de jornal por ter acertado a entrega uma vez e o rapaz passou a acertar sempre depois disso. Uau! E contato e cooperação. Também são importantes. Geralmente, a familiaridade aumenta a afeição. A gente tende a gostar mais do que nos é familiar. Mas, tem um porém. Se o contato for negativo, tipo numa competição muito acirrada, pode até piorar as coisas. Ah, entendi. Mas quando a gente coopera para atingir um objetivo comum, aí sim, funciona muito bem para criar afeição. Aquele experimento da sala de aula quebra-cabeça? Do Aronson. Esse mesmo.
Reduziu o preconceito entre crianças de grupos diferentes só por fazer elas colaborarem em tarefas. E olha que interessante, até um simples aperto de mão no início de uma negociação já sinaliza cooperação e pode levar a resultados melhores para todo mundo. Que detalhe, hein? E o último fator de afeição. Condicionamento e associação. A gente associa pessoas e coisas a sentimentos positivos ou negativos. Tipo o coitado do meteorologista que leva a culpa pelo mau tempo. Exatamente. Ou o portador de más notícias que acaba se tornando desagradável também. Os publicitários usam e abusam disso, associando produtos a coisas que a gente já gosta, modelos bonitos em anúncio de carro, celebridades, comida. Aquela técnica do almoço que o Razan pesquisou mostrava isso. Ideias eram mais bem aceitas se apresentadas durante uma refeição agradável. E o esporte entra aí também, né? A torcida se associando às vitórias do time. Com certeza, é o tal do birding, né? Basking in reflected glory. Pegar carona na glória alheia. Quando o time ganha, nós ganhamos. A gente fala, ganhamos. Quando perde... Aí eles perderam. Isso, eles perderam. Essa associação com o sucesso faz a gente se sentir bem. Todos esses fatores de afeição podem ser usados muitas vezes de forma bem sutil para inclinar a gente a dizer sim. Fascinante. Bom, vamos para o próximo princípio então. Aprovação social. Que é basicamente a gente decide o que fazer olhando o que os outros estão fazendo. Imitamos, né? Principalmente quando a gente está em dúvida. É um atalho muito, muito poderoso. Pensa nas risadas de plateia em programa de comédia. Elas realmente fazem a gente achar as piadas mais engraçadas, mesmo que sejam gravadas. É verdade. E aquele estudo com crianças com medo de cachorro? Do Bandura? Sim. Elas conseguiam superar a fobia só de ver outras crianças brincando tranquilamente com cachorros. A incerteza é o grande gatilho aqui. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente olha para o lado. O caso da Kitty Genovese, que foi assassinada e supostamente muitas pessoas ouviram e não fizeram nada. Embora a história original tenha tido uns exageros, né? Sim, a narrativa foi um pouco distorcida depois. Mas o ponto central da ignorância pluralista é válido. Que é quando, numa emergência, se ninguém parece estar reagindo, todo mundo meio que assume que não é uma emergência de verdade. Exatamente, todo mundo tá olhando para o outro, buscando pistas, mas tentando parecer calmo. Aí todo mundo vê calma e conclui. Ah, não deve ser nada grave. E a responsabilidade também se dilui na multidão, né? Alguém vai fazer alguma coisa. Por isso o conselho do Cialdini é tão importante numa emergência. Crucial. Reduza a incerteza, aponte para alguém específico. Você aí, de camisa azul, ligue para a emergência agora. Isso quebra a paralisia do grupo. É uma dica prática e muito útil. E essa aprovação social é tão básica que funciona até sem a gente pensar muito, né? Tipo, moscas que copiam a escolha de parceiros de outras moscas. É incrível, né? E quem nunca se pegou fazendo algo só porque todo mundo em volta estava fazendo? Tipo, tirar uma foto de algo sem nem saber direito o porquê, só porque tinha uma multidão fotografando. Já aconteceu comigo. E tem mais. A aprovação social não mostra só o que é, digamos, válido, mas também o que é viável, o que é possível de fazer. Ah, sim. O estudo da economia de energia é fantástico nisso. Qual deles? Aquele que testaram várias mensagens para fazer as pessoas economizarem energia em casa. Apelaram para proteger o meio ambiente, para a responsabilidade social, para economizar dinheiro. E o que funcionou melhor? A mensagem que dizia: a maioria dos seus vizinhos já está economizando energia. Essa foi 3,5 vezes mais eficaz que as outras. Caramba, só porque os vizinhos estavam fazendo? Exato. Ver que os outros, pessoas parecidas com você, conseguem fazer aquilo, torna a ação muito mais concreta, mais realista para você. A semelhança que é a chave. Como no caso do filho do Cialdini, que só aprendeu a nadar sem boia quando viu outra criança da mesma idade nadando. O exemplo do pai adulto não adiantou. Isso. A gente se espelha mais em quem a gente percebe como semelhante. Mas, infelizmente, essa imitação funciona para o mal também, né? Tem um lado sombrio. O efeito Werther. Que mostra picos de suicídios e até acidentes fatais depois que notícias de suicídio saem na mídia, especialmente de celebridades. E os crimes copycat por imitação também seguem esse padrão. Sequestro de avião, adulteração de produtos. Assustador.
E a tragédia de Johnstown, o suicídio coletivo. Como a aprovação social entra aí? Cialdini argumenta que foi uma combinação fatal de fatores. Primeiro, a extrema incerteza. Eles estavam isolados numa selva na Guiana, um ambiente totalmente estranho. Segundo, a semelhança. Os únicos outros ali, as únicas referências, eram os próprios membros do culto. Nessa situação, a liderança carismática do Jim Jones, mais a aparente calma da maioria, a tal ignorância pluralista de novo talvez, pode ter feito o ato impensável parecer socialmente validado naquele contexto específico. Terrível. Terrível mesmo. E tem um alerta importante sobre usar a aprovação social, né? Pode sair pela culatra. Pode, e muito. Aquele estudo no Parque Nacional da Floresta Petrificada é o exemplo clássico. O que aconteceu lá? Colocaram uma placa alertando que muita gente estava roubando pedaços de madeira petrificada para tentar impedir, né? E aí? Os roubos aumentaram. A placa, sem querer, normalizou o comportamento indesejado. Deu a entender que todo mundo faz. Que tiro no pé. Pois é. A lição é, se você quer usar a aprovação social para incentivar algo bom, destaque a norma desejada. A maioria das pessoas não rouba. Muitos visitantes ajudam a preservar, e não a indesejada. Fascinante. Como algo que parece tão intuitivo pode ter essas nuances, né? Bom, seguindo em frente. A autoridade. Desde criança a gente aprende a obedecer, né? Pais, professores. Sim, é um pilar da organização social. Mas o experimento de Milgram, esse é chocante. O dos choques elétricos. Esse mesmo. Pessoas comuns como eu e você, aplicando choques que elas acreditavam ser perigosos, até letais, em outra pessoa. Simplesmente porque uma figura de autoridade, o pesquisador de jaleco branco, mandava continuar. É assustador pensar nisso. Mostra um poder de obediência que a gente nem imagina ter. E o pior é que muitas vezes a gente nem reage à autoridade real, mas aos símbolos de autoridade. Como assim? Títulos, por exemplo, doutor fulano, professor ciclano. Isso já impõe um certo respeito, uma deferência. Roupas também, né? Com certeza. Tem aquele estudo clássico do Bickman. Uma pessoa pedia para alguém fazer algo trivial na rua, tipo pegar um lixo do chão. Se a pessoa estava com roupa normal, poucos obedeciam. Se estava com uniforme de guarda, a obediência subia muito. Mesmo sem ser um guarda de verdade. Mesmo sem ser. O uniforme era o símbolo. Outro estudo, no Texas. Um cara de terno atravessando fora da faixa fazia muito mais gente atravessar junto com ele do que se estivesse vestido casualmente. Impressionante. E acessórios? Até isso, carros de luxo, por exemplo, recebem mais paciência no trânsito, as pessoas demoram mais para buzinar para eles num sinal verde. Os símbolos comunicam status e autoridade. E os golpistas sabem disso. Sabem muito bem. O golpe do fiscal do banco, por exemplo, geralmente o golpista usa um terno impecável, às vezes tem até um cúmplice de uniforme para dar mais credibilidade. Eles exploram nossa reação automática a esses símbolos. E o mais perigoso é que a gente tende a subestimar o quanto a autoridade nos influencia. Então, como a gente se defende disso? O Cialdini dá alguma dica? Dá sim. Ele sugere fazer 2 perguntas básicas quando confrontado com uma tentativa de influência baseada em autoridade. Primeira, essa autoridade é realmente um especialista neste assunto específico? Certo. Relevância. Exato. Segunda, podemos confiar que essa especialista está sendo imparcial nesta situação? Ou ele tem algo a ganhar nos convencendo? Ah, boa. Avaliar a confiabilidade, os possíveis interesses por trás. Isso, porque a confiança é chave. A gente tende a confiar mais em especialistas que parecem imparciais. E tem até uma tática para parecer confiável. Qual? É tipo uma sinceridade calculada. A pessoa admite uma pequena fraqueza ou um ponto negativo no argumento dela antes de apresentar o ponto principal, o mais forte. Pra que isso? Para parecer mais honesta, mais equilibrada, ganhar credibilidade. Ele conta a história de um garçom, o Vincent. O que ele fazia? Ele, às vezes, quando alguém pedia um prato, ele dizia: esse não tá tão bom hoje, recomendo este outro, que por acaso era um pouco mais barato. Ganhava a confiança do cliente na hora, né? Na hora.
Aí, depois de se estabelecer como um conselheiro confiável e desinteressado, ele sugeria vinhos caros para a mesa, toda, e vendia muito mais. O Warren Buffett também faz isso, admitindo erros passados nas cartas aos acionistas, cria uma aura de honestidade. Muito esperto. Isso nos leva direto para a escassez, então. O sexto princípio. A ideia de que oportunidades parecem mais valiosas quando são limitadas. Exato. Só restam 2 unidades, oferta válida só até hoje, edição limitada, tudo isso explora a escassez. É o pão de cada dia do marketing, né? Com certeza. Cialdini conta até de vendedores de eletrodomésticos que usavam a tática do "Ih, acabei de vender o último desse modelo". Aí o cliente ficava querendo mais ainda aquele que não podia ter, né? O vendedor conseguiu um compromisso de compra e magicamente encontrava mais um no estoque. Que malandragem. E qual a base psicológica disso? Por que a gente quer mais o que é difícil de ter? É a tal da reatância psicológica. Quando a nossa liberdade de ter ou fazer alguma coisa é ameaçada ou limitada, a gente reage querendo mais ainda aquilo e se esforçando para recuperar a liberdade perdida. Ah, tipo a criança de 2 anos que quer justamente o brinquedo proibido. Exatamente. Os terríveis 2 anos são pura reatância. A adolescência também tem muito disso. E o efeito Romeu e Julieta, a oposição dos pais, a dificuldade, muitas vezes só intensifica o romance do casal adolescente. Faz sentido. E a censura também funciona assim, né? Proibir um livro ou filme. Só aumenta o desejo de ver ou ler. Teve um estudo em Purdue, livros com restrição de idade só para maiores de 21 eram mais desejados e os alunos achavam que iam gostar mais deles, mesmo sem ler. Incrível! E Cialdini diz que a escassez fica ainda mais potente em 2 condições específicas, né? Sim. A primeira é a escassez recente. A gente valoriza mais aquilo que acabou de ficar escasso do que algo que sempre foi raro. Como assim? Tem um estudo dos biscoitos no pote. As pessoas achavam os biscoitos mais gostosos e valiosos quando o pote ia de 10 biscoitos para apenas 2, do que quando o pote sempre teve só 2 biscoitos desde o início. A perda recente da abundância torna a escassez mais aguda. Interessante, a perda pesa mais. Pesa. Tem um pesquisador, Davis, que argumenta que as revoluções sociais geralmente acontecem não em períodos de opressão constante, mas sim quando um período de melhora econômica e social é seguido por uma reversão abrupta. As liberdades recém-adquiridas e agora perdidas se tornam insuportavelmente desejadas. Entendi. E a segunda condição que aumenta o poder da escassez? Competição. A gente quer ainda mais um recurso escasso se a gente tem que competir por ele com outras pessoas. Ah, o leilão. O leilão é o exemplo perfeito. Explora a escassez e a competição ao máximo. Cialdini menciona o leilão pelos direitos de exibição do filme O Destino do Poseidon. Foi o primeiro leilão aberto para um filme na TV americana. A rivalidade entre as emissoras levou o lance vencedor a um valor muito, muito acima do esperado. A competição inflaciona o desejo. E aquele vendedor de carros usados que marcava vários compradores na mesma hora? Exato. O Richard, ele criava uma competição instantânea e artificial ali na hora. Os compradores viam os outros interessados e sentiam aquela urgência, aquela pressão para fechar negócio rápido antes que o outro levasse. Genial e um pouco antiético, talvez. Com certeza. E como a gente resiste a essa pressão toda da escassez? A defesa tem 2 estágios, segundo Cialdini. Primeiro, reconheça a agitação emocional que a escassez causa na gente. Aquele frenesi, aquela ansiedade. Use isso como um sinal vermelho para parar. Respire fundo. Não tome a decisão ali na hora, sob pressão. Certo. Acalmar os nervos primeiro e depois? Depois, pergunte a si mesmo: por que eu quero esse item? É só pela emoção de possuir algo raro, difícil de conseguir? Ou é pela utilidade real dele? Para dirigir, para beber, para comer, para usar? Se for só pela posse, pela raridade, avalie se o preço vale a pena por isso. Mas se for pela utilidade, lembre-se, o item vai funcionar exatamente da mesma forma, seja ele escasso ou abundante.
O biscoito escasso lá do estudo não tinha um gosto melhor que o biscoito abundante. A escassez não melhora a qualidade intrínseca da coisa. Ótima dica, focar na função, não só na posse. Muito bom. Agora vamos para o 7º princípio, que era o último na edição original, compromisso e coerência. A gente tem um desejo profundo de ser e de parecer coerente com o que a gente já fez ou disse antes, né? Exatamente. É uma força psicológica muito poderosa. Uma vez que a gente toma uma posição, assume um compromisso, mesmo que pequeno, surgem pressões internas e externas para a gente agir de acordo com aquilo, para manter a coerência. O experimento da praia é um bom exemplo disso, né? Sim. Pedir para alguém na toalha ao lado dar uma olhada nas minhas coisas fez com que quase 95% das pessoas interviessem num roubo simulado depois. Sem esse pedido, sem o compromisso inicial, só 20% intervieram. Uma diferença brutal. Um pequeno sim verbal levou a uma ação grande e arriscada depois. E compromissos são mais eficazes do que outros. Quais são os mais fortes? Cialdini destaca 4 características. Compromissos ativos. Fazer algo concreto, em vez de só pensar ou não fazer. Escrever é especialmente poderoso. Pensa naqueles concursos de depoimentos. Por que eu gosto do produto X? Ah, sim. E os métodos usados com prisioneiros de guerra? Também. Fazê-los escrever declarações anti-americanas, mesmo que pequenas no início, o ato de escrever firmava o compromisso. Segunda característica, compromissos públicos. Feitos na frente dos outros. Isso. A gente sente muito mais pressionado a manter um compromisso que os outros sabem que a gente fez. Tem um estudo clássico de Deutsch Gerhard sobre estimar o tamanho de linhas. Quem anotava a estimativa e entregava para o pesquisador ou anunciava em voz alta, mudava menos de ideia depois mesmo vendo que estava errado. Queriam manter a imagem de consistentes. Exato. Parar de fumar e contar para todo mundo ou usar aqueles cartões de promessa é a mesma lógica. Terceiro, compromissos esforçados. Que exigem esforço para serem feitos. Sim, quanto mais esforço a gente investe num compromisso, mais a gente valoriza aquilo e mais leal a gente se torna. É uma das explicações para aqueles rituais de iniciação super brutais em fraternidades, grupos militares, tribos. Os trotes violentos. Pois é. Estudos como o de Aronson e Mills mostram que passar por uma iniciação difícil e desagradável aumenta a percepção de valor e a lealdade ao grupo depois. O esforço justifica o pertencimento. Faz um sentido meio torto, mas faz. E o último fator. Talvez o mais importante. Compromissos internamente motivados. Ou seja, quando a gente sente que escolheu fazer aquilo por vontade própria, sem uma grande pressão externa, sem uma recompensa ou ameaça muito óbvia. A gente acredita mais naquilo que acha que decidiu sozinho. Exatamente. O estudo do Friedman com o robô proibido para as crianças é perfeito para ilustrar isso. Como foi? Ele proibiu as crianças de brincar com um robô legal. Para um grupo, ele usou uma ameaça forte. Se brincar, vou ficar muito bravo e terei que tomar uma atitude. Para o outro, uma ameaça leve. Não é certo brincar com o robô. E aí? Com a ameaça forte, as crianças obedeceram enquanto ele estava lá. Mas semanas depois, com ele ausente, a maioria foi brincar com o robô. Com a ameaça leve, a maioria continuou não brincando com o robô mesmo semanas depois e sem ninguém olhando. Uau! Porque a ameaça leve não era justificativa externa suficiente para não brincar. Então as crianças tiveram que achar uma justificativa interna. Eu não brinco porque eu não quero. Eu não brinco porque é errado. Elas internalizaram a decisão. O compromisso foi mais profundo. Entendi. A escolha interna é mais duradoura. E as táticas que exploram isso? O pé na porta. Clássico. Começar com um pedido bem pequeno, que a pessoa aceita fácil, tipo assinar uma petição simples, e depois voltar com um pedido maior e relacionado, como colocar uma placa enorme de dirija com cuidado no jardim. As pessoas que assinaram a petição aceitaram mais a placa depois? Muito mais. O pequeno compromisso inicial mudou a autoimagem delas para sou um cidadão engajado com a segurança no trânsito. E aí elas agiram de forma coerente com essa nova imagem, aceitando o pedido grande. E a bola baixa. Aquela de concessionária de carro. Essa também explora a coerência. O vendedor te oferece um preço ótimo e irrecusável.
Você diz sim, se compromete. Aí na hora de fechar o negócio, ops, esqueci de incluir tal taxa. Ou meu gerente não aprovou esse desconto. O preço sobe. E as pessoas mantêm a decisão mesmo assim? Muitas vezes sim. Porque depois do sim inicial, a pessoa já começou a criar novas razões para justificar a compra daquele carro específico. Ah, mas ele é dessa cor que eu queria, já me imaginei dirigindo ele. O compromisso inicial cria as próprias pernas, como diz o Cialdini, mesmo que a vantagem inicial desapareça. É uma armadilha e tanto. Como escapar dessa pressão da coerência quando ela é usada contra nós? Cialdini sugere prestar atenção a 2 tipos de sinais. Primeiro, os sinais do estômago. Aquele nó na barriga, aquela sensação física de que a gente está sendo enganado, levado a fazer algo que não quer realmente. Confiar na intuição física. Isso. O segundo sinal é o do fundo do coração. É aquele primeiro lampejo de sentimento, a primeira resposta emocional que a gente tem à situação antes de começar a racionalizar e justificar para manter a coerência. Aquela primeira voz interna. Exato. E ele sugere uma pergunta poderosa para acessar essa voz. Sabendo o que sei agora, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria a mesma escolha? Se a resposta for um não imediato vindo do coração, talvez seja um sinal de que você está preso numa coerência indesejada. Boas dicas. Ouvir o estômago e o coração. E fazer a pergunta do voltaria atrás. Legal. E aí chegamos ao 7º princípio que o Cialdini adicionou na versão mais recente do livro, a 2.0, a unidade. Isso, o poder do nós. A ideia é que a gente diz sim muito mais facilmente a alguém que a gente considera um dos nossos. Mas isso não é parecido com a semelhança lá da afeição? É relacionado, mas vai além. Não é só sobre ter características parecidas. É sobre compartilhar uma identidade. Sentir que pertencemos ao mesmo grupo, que temos uma essência em comum. Que tipo de grupo? As categorias mais fortes são as de identidade. Família, claro, mas também etnia, nacionalidade, time de futebol, partido político, religião. Qualquer grupo com o qual a gente se identifique profundamente. E quando a gente percebe alguém como um dos nossos? Aí, um favoritismo quase automático entra em ação. A gente confia mais, ajuda mais, coopera mais fácil os erros de quem é do nosso time. As ações e preferências deles guiam as nossas com mais força. Dá pra ver isso em todo lugar mesmo. Nos negócios. Com certeza. Ele cita o caso de um vendedor de carros, Ali Reda, que superou Joe Girard compartilhando a identidade étnica e cultural com muitos clientes árabes em Detroit. E, infelizmente, nas fraudes de afinidade, né? Golpistas que exploram laços religiosos ou étnicos para enganar pessoas do próprio grupo, como o caso Madoff. Verdade. Na política, nem se fala. A lealdade partidária às vezes cega. Totalmente. E nos esportes, a paixão dos torcedores, a parcialidade que até juízes podem ter, vem muito desse sentimento de que o time é você, ele te representa. A identidade está em jogo. E qual a forma mais poderosa de unidade? Família. Sem dúvida. Parentesco. A gente ajuda mais parentes próximos, é quase instintivo, o cérebro até nos recompensa por isso. Warren Buffett, de novo ele, foi muito estratégico ao apresentar os argumentos sobre o futuro da empresa dele como conselho que ele daria à sua própria família. Isso evoca essa conexão de unidade fortíssima. Esperto ele. Mas além do laço de sangue, o que mais cria essa sensação de nós, de unidade? Cialdini aponta alguns fatores interessantes, muitos deles ligados a sinais indiretos de parentesco. Um é localização ou casa. Crescer junto, morar no mesmo lugar, cria laços muito fortes, mesmo sem parentesco de sangue. É o parente honorário. Ah, tipo amigo de infância que vira irmão. Exato. E também a experiência de ver os pais acolhendo outras pessoas em casa, a hospitalidade. Isso pode expandir nosso senso de nós. Ele até relaciona isso à história do cônsul japonês Shiune Sugihara, que salvou milhares de judeus na Lituânia desobedecendo ordens. Talvez a educação dele com pais muito hospitaleiros tenha influenciado. Que interessante. Outro fator. Agir juntos. Se mover em sincronia, marchar junto, cantar junto, fazer música junto.
Tudo isso aumenta a cooperação e ajuda mútua depois. Até músicos são vistos como mais atraentes. Teve um estudo onde um homem pedindo telefone na rua tinha mais sucesso se estivesse carregando um case de violão. Que curioso. E sofrer junto. A sofrer juntos cria laços fortíssimos. Experiências difíceis compartilhadas unem as pessoas de uma forma muito profunda. Ele conta a história de um juiz judeu-alemão, Ernest Hess, que foi poupado pelos nazistas por ordem direta de Hitler. Por quê? Porque eles tinham servido juntos e sofrido juntos nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. A experiência compartilhada de sofrimento criou um laço que superou até o antissemitismo nazista naquele caso específico. É um exemplo extremo, claro. Nossa. E tem mais um fator, né? Sim, a criação compartilhada. Colaborar num projeto, criar algo junto, isso aumenta a afeição pelo resultado e pelas pessoas envolvidas. É o famoso efeito IKEA. A gente valoriza mais o móvel que a gente mesmo montou, mesmo que tenha dado trabalho. É verdade. A gente fica orgulhoso. E uma forma sutil e poderosa de usar isso é pedir conselho. Quando você pede conselho a alguém sobre um plano seu, você envolve a pessoa no processo de criação. Ela se sente parte daquilo. E aí fica muito mais propensa a apoiar o resultado final. Pedir conselho como forma de criar unidade e conseguir apoio. Boa tática. Muito eficaz. E o Cialdini sugere que a gente pode tentar conscientemente expandir nosso senso de nós, incluir mais gente, tratar visitantes de outros grupos como família, fomentar amizades intergrupos, focar em identidades humanas mais amplas. Uma visão otimista, mas a unidade também tem um lado sombrio, né? Tem. Paradoxalmente, organizações que usam muito essa linguagem do nós, que enfatizam muito a coesão do grupo, podem acabar tendo mais comportamento antiético dentro do grupo. Mas por quê? Porque os membros podem sentir que a vigilância interna vai ser menor, que os erros serão perdoados mais facilmente. Ele é dos nossos, vamos dar um jeito. Isso abre espaço para exploradores dentro do grupo se aproveitarem dessa confiança e dessa tendência a minimizar as falhas dos nossos. Faz sentido. A colisão pode levar a uma certa complacência. Exato. Ele até relata um dilema ético pessoal, como testemunha especialista em processos, sentindo a pressão para favorecer o time jurídico que o contratou, mesmo que isso comprometesse a objetividade. A unidade puxa forte. Entendi. Bom, para fechar então, Cialdini conclui que a vida moderna, com esse excesso de informação, ritmo acelerado, tudo isso nos força a usar cada vez mais esses atalhos, a tal da influência instantânea. Exato. Não temos tempo nem capacidade mental para analisar tudo profundamente o tempo todo, então ficamos mais parecidos com aqueles animais lá do começo, reagindo a gatilhos simples. É uma consequência da complexidade que nós mesmos criamos. E os 7 princípios? Reciprocidade, coerência, aprovação social, afeição, autoridade, escassez e agora a unidade. São os atalhos mais confiáveis, os que geralmente nos levam na direção certa, e por isso mesmo são os mais explorados. A vulnerabilidade vem justamente daí, dos exploradores, dos manipuladores que falsificam esses gatilhos para nos levar a dizer sim quando não deveríamos, para benefício deles. E o Cialdini defende que a gente precisa proteger a integridade desses atalhos, né? Reagir contra quem usa eles de forma enganosa. Sim, porque se o gatilho é usado de forma honesta, para nos informar como a escassez real de um produto, ele pode ser útil. Mas a manipulação constante ameaça a nossa capacidade de navegar eficientemente no mundo moderno. Se não pudermos confiar nos nossos atalhos, ficamos paralisados. Uma defesa importante, então, é simplesmente estar ciente desses princípios. Reconhecê-los em ação já diminui um pouco o poder automático deles sobre nós, né? Com certeza. A consciência é o primeiro passo para uma decisão mais controlada. E assim a gente fecha essa nossa exploração das 7 armas de influência. Ferramentas psicológicas que estão aí, agindo o tempo todo, muitas vezes sem a gente nem notar. Reciprocidade, coerência, aprovação social, afeição, autoridade, escassez e unidade. Compreender isso vai bem além da curiosidade intelectual, né?
É uma lente poderosa para a gente analisar nosso dia a dia, das compras online, da publicidade que a gente vê, até as negociações no trabalho, as interações sociais e, quem sabe, tomar decisões um pouco mais conscientes. Fica a pergunta, né? O quão onipresentes e, às vezes, o quão sutis essas táticas se tornaram no nosso mundo digital, nas notícias que a gente consome, na forma como a informação chega até nós. Exato. É algo para se pensar. Agora, com esse conhecimento todo em mente, como que as próximas interações, os próximos pedidos, as próximas ofertas vão ser percebidas? Como vamos reagir? Fica aí a reflexão, algo para a gente observar no nosso próprio comportamento e no mundo ao redor.